se a gente fala, como nós temos abordado, que o governo tem uma base, como o Guedes estava dizendo, tem uma base no Congresso, e essa base se entende com o Executivo, é isso que está quebrando, é isso que eu me referi quando digo que o cristal está quebrando. Como é que eu posso sustentar uma afirmação desse tipo? Vejam a entrevista que gravamos um pouco antes com o relator-geral do orçamento, o senador Márcio Bittar. Minha primeira pergunta foi gravada por causa do horário do senador, a minha primeira pergunta a ele foi a seguinte: quem descumpriu qual compromisso, senador? O senhor mesmo deu uma entrevista dizendo que houve deslealdade por parte do Ministério da Economia. E o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, foi enfático. Disse que compromissos têm que ser mantidos. Que compromissos, eu perguntei ao senador Márcio Bittar, foram quebrados? Entre quem? Se a formulação, segundo ele, tinha sido acompanhada o tempo todo por técnicos do Ministério da Economia. Confiram. Eu procurei falar o menos possível, porque eu sabia que quanto mais eu falasse ao longo desses dias, mais eu ia colocar combustível no debate que, me parece, poderia não acontecer. Primeiro porque, ao fazer a peça orçamentária, eu estive rodeado de técnicos da economia, do Congresso Nacional, e tenho certeza absoluta que não há, do ponto de vista técnico, nenhuma falha no orçamento aprovado depois pela CMO e pelo Congresso Nacional. Politicamente, aí sim você pode questionar principalmente os 29 bilhões de RP9, que é um recurso que o Congresso Nacional fez cortes, todos eles combinados com a equipe econômica, ou ideia da equipe econômica, ou pelo menos combinado com a equipe econômica, e claro que me surpreendeu quando, depois de aprovado o orçamento, parte do governo, lá do Ministério da Economia, veio a público dizer que eu teria aumentado esse número e feito cortes onde não poderia serem feitos. Eu vejo que eu procurei não alimentar essa discórdia. Eu estou falando de um governo que eu apoio desde a pré-campanha, mas eu também não poderia ficar calado, levando como se fosse responsabilidade minha esse número, que sempre foi algo em torno de 30 bi, que era o objetivo, e vamos lembrar que ficou em 29. Desses 29 bilhões, praticamente 9 bilhões é para a saúde. Quer dizer, você aumentou, e isso é a sensibilidade dos parlamentares. Na sua própria resposta, me parece o ponto essencial. A questão é política. Do ponto de vista técnico, como o senhor ressaltou, não há o que dizer a respeito do orçamento. Se ele pode ser cumprido ou não, os técnicos dizem o que eles acham que, do ponto de vista técnico, tinha que ser feito. O senhor está se referindo a uma quebra de confiança política. O que aconteceu? Olha, William, eu confesso a você, mais uma vez, que é com tristeza que eu falo isso. Eu tinha o ministro da Economia como quase uma referência. Eu relutei muito em ter que, via público, dizer que houve sim. E vou repetir o que eu disse no Congresso em Foco. O Ministério da Economia não foi leal comigo. Eles sabem, todos eles que participaram de dezenas de reuniões, áudios, conferência para cá e para lá, eles sabem que tudo que está no relatório foi combinado com o Ministério da Economia. Se eles me dissessem, olha, isso daqui não pode, eu jamais colocaria. Como eu acabei de dizer, 4 bilhões, por exemplo, que é da mudança do auxílio-doença, está condicionada ao MP, que o Executivo tem que editar. Quer dizer, como é que eu ia fazer uma proposta dessa, que o Executivo tem que editar o MP sem combinar com o Executivo? Eu sou aliado do governo. Senador, o senhor descreveu uma profunda decepção pessoal, mas o senhor descreveu também uma profunda decepção política. Em que medida a sua decepção pessoal é também compartilhada por outros colegas parlamentares? E do ponto de vista político, senador, o que isso significa nessa vital relação entre parlamento e Ministério da Economia? Olha, William, você captou bem, esse é um sentimento meu, de quem apostou muito, de quem acreditou muito e que saio desse processo, vamos dizer assim, desgastado. Não tem por que eu negar, mas faz parte da vida, como dizia Nelson Rodrigues. A vida como ela é, eu não estou aqui, não sou vítima
de nada, não. É isso aí. Mas há um desgaste. Eu saio desse processo dolorido, porque eu não fiz nada. Desde sempre, o que chegou a mim era algo em torno de 30 bilhões de reais para manter programas e, ao mesmo tempo, não parar certas obras. E esse foi o número que nós fomos atrás de arrumar. E de onde tiramos? Tudo tinha o conhecimento e a aprovação da economia. Eu jamais iria propor cortes como esses que estão propostos aqui. Claro, tecnicamente, eu estava amparado pelos técnicos do Congresso Nacional, mas eu jamais ia propor isso se fosse em oposição ao governo, meu Deus, jamais.